E nesse momento, eu passo a palavra para o nosso irmão Manuel, que vai me auxiliar na noite de hoje, fazendo a leitura do item 1 do capítulo 11. Por favor, seu Manuel. Boa noite a todos. Obrigado, boa noite a todos. Primeiro, os fariseus, tendo sabido que ele fechara a boca dos saduceus, reuniram-se e um deles, que era doutor da lei, propôs-lhe essa questão, para o tentar. Mestre, qual o maior mandamento da lei? Jesus respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui tende o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Mateus 22, 34 a 40. Eu vou parar você. Obrigado, seu Manuel. Muito obrigado pela sua leitura. Ela vai nos auxiliar na noite de hoje. E como são itens curtinhos, eu gostaria de continuar a leitura. E no final eu vou trazer uma reflexão. E aí depois a gente deixa em aberto para que todo mundo possa refletir e debater um pouquinho sobre o assunto. Então, dando continuidade, no item 2, ele vai trazer assim, certo? Kardec ele trouxe um compilado do Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, exatamente para tirar essas reflexões no tema aqui proposto. Fazei aos homens o que gostaríeis que eles vos fizessem, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. Mateus, capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens, como gostaríeis que eles vos tratassem. Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 31. Dando continuidade ao item 3, o reino dos céus é comparável a um rei que quis tomar contas aos seus servidores. Tendo começado a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas, como não tinha meios de os pagar, mandou seu senhor que o vendessem a ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que lhe pertencesse, para pagamento da dívida. O servidor, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Então o senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir e lhe perdoou a dívida. Esse servidor, porém, ao sair, encontrou um de seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. O segurou pela goela e, quase a estrangulá-lo, dizia: paga-me o que me deves. O companheiro, lançando-se aos seus pés, o conjurava, dizendo: tenha um pouco de paciência e eu te pagarei tudo. Mas o outro não quis escutá-lo. Pôs-se e o mandou prender, para tê-lo preso até pagar o que lhe devia. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, foram extremamente aflitos e informaram o Senhor do que acontecera. Então, o Senhor, tendo mandado vir à sua presença aquele servidor, lhe disse: mau servo, eu te havia perdoado tudo o que me devias porque me pediste. Não estava desde então no dever de também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E o Senhor, tomado de cólera, o entregou aos verdugos para que o retivesse, até que ele pagasse tudo o que devia. É assim que meu Pai, que está no céu, vos tratará, se não perdoardes do fundo do coração as faltas que vossos irmãos houverem cometido contra cada um de vós. Passagem também tirada em Mateus, capítulo 18, versículo 23 a 35. Item 4. Amar o próximo como a si mesmo. Fazer pelos outros o que gostaríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Não podemos encontrar guia mais seguro a tal respeito do que tomar como medida do que devemos fazer aos outros aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que os temos para com eles? A prática dessas máximas tende à destruição do egoísmo. Quando os homens as adotarem como regra de conduta e como base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão que entre eles reinem
a paz e a justiça. Não mais haverá ódios nem dissensões, mas apenas união, concórdia e benevolência mútua. Dando continuidade, vamos entrar no item intitulado Dai a César o que é de César. Item 5. Os fariseus, tendo se retirado, entenderam-se entre si para comprometê-lo com as suas próprias palavras. Mandaram então seus discípulos, em companhia dos herodianos, dizer-lhe: Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus pela verdade, sem levares em conta a quem quer que seja, porque nos homens não consideras as pessoas. Dize-nos, pois, qual a tua opinião sobre isto? É-nos permitido pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Jesus, porém, que lhes conhecia a malícia, respondeu: Hipócritas, por que me tentais? Apresentai-me uma das moedas que se dão em pagamento do tributo. E tendo-lhes eles apresentado o denário, perguntou Jesus: De quem são esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. Então, observou-lhe Jesus: Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo falar dessa maneira, admiraram-se eles da sua resposta e, deixando, se retiraram. Passagem que tem tanto em Mateus como em Marcos. E dando continuidade, item 6, aqui Kardec vai trazer para a gente uma reflexão em relação a esse item 5. A questão proposta a Jesus era motivada pela circunstância de que os judeus, abominando o tributo que os romanos lhe impunham, haviam feito do pagamento desse tributo uma questão religiosa. Numeroso partido se fundará contra o imposto. O pagamento do tributo, portanto, era para eles uma questão de irritante atualidade, sem o que nenhum sentido teria a pergunta feita a Jesus: é-nos lícito pagar ou deixar de pagar a César o tributo? Havia nessa pergunta uma armadilha, porque conforme a resposta dada por Jesus, os fariseus esperavam excitar contra ele a autoridade romana, ou os judeus dissidentes. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, contornou a dificuldade, dando-lhes uma lição de justiça, ao dizer que a cada um seja dado o que lhe é devido. Veja-se na introdução o item publicanos. Item 7. Esta sentença, dai a César o que é de César, não deve ser entendida de modo restritivo e absoluto, como em todos os ensinamentos de Jesus. Trata-se de um princípio geral, resumido sobre forma prática e usual, e deduzido de uma circunstância particular. Esse princípio é consequente daquele segundo, o qual devemos proceder para com os outros, como gostaríamos que os outros procedessem para conosco. Ele condena todo prejuízo material e moral que se possa causar a outrem, toda violação de seus interesses. Prescreve o respeito aos direitos de cada um, como cada um deseja que se respeitem os seus. Estende-se mesmo aos deveres contraídos para com a família, a sociedade, a autoridade, tanto quanto para os indivíduos em geral. Bom, meus irmãos, esses são itens que nos remetem a uma reflexão bem profunda, tanto essa passagem de Mateus inicial, do capítulo 7, versículo 12, como essa do Dai a César o que é de César. Como a gente sabe, as parábolas trazidas por Jesus são parábolas que a gente não pode levar de forma literal ao nosso contexto, né? A gente não pode realmente interpretar aquela parábola como ela propriamente está dita ali. Naquela época existia um contexto histórico, existiam os porquês, existia toda uma contextualização. E é isso que devemos fazer quando Jesus traz esses ensinamentos e quando nós vamos pesquisar e interpretar. Iniciando pelos primeiros 4 itens, itens 1, 2, 3 e 4,
Eu queria trazer primeiramente a passagem de Mateus, que é esse capítulo 7, versículo 12, onde ele vai trazer, onde a Bíblia de Jerusalém, por exemplo, ela traz como uma regra de ouro. O que seria essa regra de ouro? É exatamente essa passagem que fala: tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o-vos a eles, pois esta é a lei dos profetas. Essa máxima ela é conhecida desde a antiguidade, principalmente no judaísmo, mas só que antes ela era trazida de uma forma negativa. Então era mais conhecida, eu acho que até popularmente ela é mais conhecida, que é: não faça ao próximo aquilo que você não gostaria que fizesse com você. E aí Jesus, e depois de Jesus, os cristãos, os discípulos, que deram continuidade a disseminar o seu conhecimento, trouxeram essa passagem que está dita aqui em Mateus como regra de ouro de uma forma positiva. E aí existe uma diferença, né? Porque essa passagem positiva, vamos assim dizer, e a gente faça com aquele irmão aquilo que nós gostaríamos que ele fizesse, tira a gente da zona de conforto. Porque aí a gente tem que lembrar que o próprio Evangelho aqui nos traz, do cisco e a trave, e às vezes nós estamos mais preocupados em olhar o cisco do nosso irmão do que a nossa própria trave, quando a gente já está aqui envolvido com os nossos erros, quando não estamos preocupados em transformar intimamente. Então, quando ele traz essa alteração, dessa interpretação de forma positiva, então que a gente deve fazer aquilo que gostaríamos que fizesse com a gente, tanto que Kardec, aqui no final, ele vai trazer: com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes melhor proceder, mais indulgência, mais benevolência e devotamento do que os temos para com eles? Então, do que adianta cobrar daquele irmão, do que adianta pedir ou esperar dele, se nós não somos capazes de fazer aquilo? Então, primeiro, para esperar que aquele irmão lhe perdoe, para esperar que aquele irmão seja caridoso, para esperar que aquele irmão tenha um bom ato, precisamos nós, primeiro, servir de exemplos. Então, precisamos, através disso, buscar o nosso melhoramento, mostrar, através do exemplo, a nossa caridade, a nossa benevolência, a nossa indulgência. Né? Então, é fazer aquilo que a gente espera que aquele irmão faça. Então, se eu espero que aquele irmão seja uma pessoa melhor, eu preciso servir de exemplo sendo uma pessoa melhor, né? E não falar essa máxima antiga que era: não vou fazer nada para ele não fazer comigo. E aí os dois vão ficar estagnados, os dois não vão procurar sua evolução, os dois não vão procurar melhoramento. Errar é necessário para o aprendizado. Então, quando a gente traz aqui como essa regra de ouro, que até Kardec, na continuação do item 4, ele traz: quando os homens as adotarem como regra de conduta, né, como essa regra de ouro, de que a gente precisa primeiro se melhorar antes de cobrar daquele irmão. Então, a gente pode sim esperar que aquele irmão age de forma positiva, mas eu preciso primeiro ter essa modificação pessoal, ter essa modificação íntima, para que aquele irmão me sirva, para que aquele irmão me tenha como exemplo, certo? Então, a gente precisa ser ativos nas nossas ações, precisamos ser indulgentes, benevolentes, caridosos para com o próximo, olhar sempre primeiro o nosso erro, e não ficar preocupado qual é o erro do nosso irmão. Então, se nós estamos estagnados aqui nesse nosso pecado, que é esse caminho que nos afasta de Deus, por que a gente vai estar esperando daquele irmão que ele faça algo por nós, pela gente, né, por nós? Então, a gente tem que estar refletindo sobre isso. E aí depois ele vai trazer no item 3 a parábola dos credores e dos devedores. Então, quando ele vai trazer toda aquela história, né, do credor que devia a ele 10 mil talentos, e aí eu fui pesquisar quanto é que seria esses 10 mil talentos. Então, tanto a Bíblia de Jerusalém como a Bíblia do Peregrino, eles vão trazer valores aí diferentes, porque um vai trazer, até Kardec, até outra obra, se eu não me engano, vai trazer, na época aqui no Brasil, que eram cruzeiros, né, que dava mais ou menos em 3 milhões e 800 cruzeiros. Então, o primeiro servo devia ao seu senhor 10 mil talentos, que dava aí em torno de 340 mil toneladas de ouro. E por que Jesus trouxe esse valor tão alto?
porque era exatamente para impactar quando ele fosse trazer esse ensinamento, porque ele vai trazer esse Senhor como uma figura de Deus. Então, se nós esperamos a misericórdia de Deus, precisamos, da nossa inferioridade, saber ser misericordioso com o próximo. Então, não adianta a gente pedir perdão a Deus se nós não temos a capacidade de perdoar o nosso irmão, né? Então, o primeiro servo chega ao seu senhor devendo seus 10.000 talentos, e o seu senhor vai ter misericórdia com ele e perdoa. E o seu companheiro, que devia 100 denários é igual a 30 gramas de ouro. Então, ele devia 340.000 toneladas, e o seu companheiro devia 30 gramas de ouro. E ele não teve a capacidade de perdoar esse irmão. E aí, como é que ele espera que o Senhor seja misericordioso com ele, se ele não foi misericordioso com o seu irmão? Então, como é que nós, aqui na Terra, esses seres imperfeitos em busca da evolução, queremos a misericórdia de Deus, queremos o seu perdão, se não nos trabalhamos para perdoar aquele irmão, se não nos trabalhamos para ser indulgente com aquele irmão? Então, precisamos buscar isso. Precisamos trabalhar na nossa inferioridade, essa nossa indulgência, essa nossa benevolência, essa nossa fé raciocinada, de compreender que Deus será misericordioso se nós merecermos. Precisamos ser merecedores do seu perdão. Assim como nós precisamos trabalhar isso com os nossos irmãos. Precisamos perdoar para ser perdoado, certo? E aí, dando continuidade a essas reflexões que nos levam a entender que precisamos primeiro trazer o nosso melhoramento antes de querer que aquele irmão melhore, se nós somos falhos, porque estamos preocupados nos erros daquele irmão, porque estamos preocupados que ele deve melhorar, que ele deve perdoar, se nós ainda não temos essa capacidade íntima, dessa reforma íntima, em buscar isso, esse melhoramento, em saber perdoar aquele irmão, para que eu tenha o perdão de Deus. Então, isso aqui é uma reflexão que o Cristo traz naquela época. Ele traz esses valores bem distintos para compreender que aquele servo, dentro do seu erro, do seu pecado, vamos assim dizer, dessa dívida que ele tinha com o Senhor, uma dívida grande comparado ao seu companheiro que ele não teve a capacidade de perdoar, e ainda assim o servo foi misericordioso com ele, o Senhor foi misericordioso com ele, mas ele não teve a capacidade de ser misericordioso com aquele que tinha errado minimamente comparado a ele. Então, o que significa? Que ele era mais pecador, errou mais do que aquele irmão, ele foi perdoado, mas ele não teve a capacidade de fazer isso. Então, primeiro precisamos olhar para o nosso íntimo. O que estamos fazendo agora que nos permite ser um espírito melhor, ser uma pessoa melhor? Será que isso que eu faço está me aproximando ou me afastando de Deus? Será que isso que eu faço condiz com os ensinamentos do Cristo? Eu tendo acesso aos conhecimentos que Deus nos traz, que o Cristo nos traz, que o Espiritismo nos traz, ainda assim, eu não tenho conhecimento daquilo que eu faço, ou que eu devo fazer? Será que ainda estou cego no meu orgulho, no meu egoísmo, no meu próprio erro, ou eu vou buscar meu melhoramento? Então, são reflexões que a gente precisa pensar profundamente em relação a nós, e aos nossos atos, aos nossos erros, e aquilo que o Cristo vai nos trazer, aquilo que Kardec vai nos fazer refletir. Dando continuidade, trazendo mais esse ensinamento que o Cristo nos traz, com o que dai a César o que é de César, no meu entendimento, na minha interpretação, ele vai trazer duas figuras distintas que nós precisamos, dentro da nossa fé raciocinada, que precisamos disso, no nosso melhoramento, na nossa busca da nossa evolução espiritual, que a gente pode compreender como César sendo uma figura material, seria a questão carnal, seria a nossa vida aqui na Terra, e Deus como o espírito imortal, como aquela imagem divina que vai ser as nossas raízes, das nossas pluralidades das existências, quase que não sai, para alimentar o nosso íntimo e o nosso melhoramento, certo? Então, a gente sabe que temos essas
vidas passadas, que vamos trazer essa bagagem, essa raiz. Então, precisamos diferenciar. A nossa fé raciocinada nos permite diferenciar o que é César e o que é Deus. Então, os judeus naquela época tinham essa preocupação da questão do tributo, né? Para eles era algo que incomodava muito naquela época, e eles queriam ver se conseguiam pegar Jesus ali nessa pergunta, né? Mas só que não sabiam do poder do conhecimento do Cristo. E eles queriam exatamente uma resposta, vamos dizer assim, inadequada, ou uma resposta que eles poderiam utilizar para usar a religião como uma forma de eles não pagarem o imposto. Porque imagina se o Cristo fala, não, Deus não quer que vocês paguem o imposto não, porque isso está contra suas leis divinas. Então eles iriam utilizar aquilo ali, e iam chegar lá no rei e dizer, a gente não vai pagar mais imposto não, porque o Cristo falou que a gente não deve pagar mais imposto. Então qualquer resposta que ele desse que não fosse adequada, iria colocar ele ali no caminho perigoso, né, no terreno perigoso. Então, a primeira coisa que Jesus faz é mostrar para eles que ele não veio para cá para trazer uma libertação política. Ele não veio para cá para pegar aqueles judeus, aquele povo, e dizer, vocês não vão precisar pagar mais imposto, vocês não vão precisar ter mais suas obrigações aqui nessa sociedade, vamos assim dizer. Mas, na verdade, ele veio trazer a libertação do homem. Ele veio trazer a libertação daquele homem falho, através dos seus ensinamentos, para que aquele indivíduo procure o seu melhoramento. Então, a primeira relação que a gente precisa entender é que ele não veio trazer uma libertação política. Ele veio nos mostrar que temos responsabilidades terrenas e temos responsabilidades espirituais. E, como eu falei anteriormente, os judeus tinham essa dificuldade de aceitar o imposto naquela época, principalmente por causa só um momentinho, dos publicanos, né, que tinha aquela figura exatamente de arrecadar esses impostos, essas taxas, e para eles era inaceitável porque eles lembravam da igualdade que era muito pregada na época, e como é que a gente vai ser igual se tem uma pessoa que está pegando todo o nosso dinheiro, né? E aí a gente pode trazer isso para o próprio livro dos Espíritos nas leis morais. Temos obrigações aqui na Terra, temos obrigações do nosso trabalho, da nossa evolução, do nosso progresso. Precisamos entender que essa nossa responsabilidade aqui na Terra de trabalhar, de procurar o nosso melhoramento, de procurar a nossa evolução, é necessária. A gente precisa desse trabalho, desse progresso, desse melhoramento, para que haja uma evolução, uma evolução da sociedade, uma evolução da humanidade, uma evolução pessoal. E a gente não pode trazer isso, entrar numa zona de conforto por causa de uma fé que não é raciocinada, de querer colocar Deus como o que vai resolver os nossos problemas. Eu não vou fazer isso porque Deus vai me ajudar. Eu estou passando necessidade, mas eu não vou fazer nada não, porque eu sei que Deus vai me ajudar. Não vou fazer isso não, porque eu sei que Deus vai me ajudar. E a gente precisa exatamente ter essa fé raciocinada. Precisamos entender que temos responsabilidades terrenas, temos responsabilidades aqui e temos responsabilidades com Deus, né? Então, se a gente pensar, refletir profundamente, como nós, espíritas, que assim nos denominamos, o que estamos fazendo para diferenciar isso do nosso trabalho terreno e os nossos trabalhos espirituais? Será que essa 1 horinha que a gente tem toda noite aqui está sendo realmente difícil para a gente? É um compromisso muito sério que é difícil manter? Ou será que nessas 24 horas a gente não pode tirar 1 hora por dia para dar atenção ao Cristo, para dar atenção nos ensinamentos que a doutrina nos traz, para buscar o nosso melhoramento? Então, o que a gente está fazendo? É saber separar o que é de César, dar a César o que é de César, dar a Deus o que é de Deus. Deus espera que a gente procure esse melhoramento através dos estudos. Precisamos refletir, precisamos, através da nossa reforma íntima, buscar esse melhoramento. E só vamos conseguir isso se a gente determinar um tempo do nosso dia para esses ensinamentos, certo? E essa transforma íntima vai nos fazer refletir isso. E essa questão
que Kardec ele traz aqui é que não devemos só nos atentar às questões materiais, aqueles irmãos que buscam trabalhar para comprar um carro melhor, para comprar uma casa melhor e engrandecer a questão material e esquecer da espiritual. Então, você está mais preocupado em dar a César o que é de César do que dar a Deus o que é de Deus. Deus, ele quer que você tenha um melhoramento, tenha uma modificação íntima. Para você fazer isso, você tem que se trabalhar. Trabalhar os sentimentos, que são as chagas que o Cristo traz, que ele quer que a gente trabalhe. É o egoísmo, é o orgulho. Então, a gente precisa refletir se o que fazemos agora, desde o nosso nascimento até agora, foi o suficiente ou está sendo suficiente para o nosso melhoramento. Será que o que a gente faz agora está sendo suficiente para isso? Ou a gente não fez 1% do que devíamos? Porque a gente tem uma missão. A gente vem para cá não só para buscar o nosso melhoramento, mas para auxiliar os nossos outros irmãos. A gente está tendo a oportunidade aqui nesse grupo de, através desses estudos, buscar esse melhoramento. Ou será que vamos estar presos às questões materiais, estaremos presos a culpar A, B, C, se nós não formos os autores da modificação espírita agora? Então, muito se vai falar, é porque a Bíblia foi adulterada, porque aconteceu isso, porque foi escrita por homens. E nós agora, que estamos aqui encarnados, qual história iremos deixar para o futuro do Espiritismo? Porque Kardec nos deixou as obras, mas nós, trabalhadores espíritas, vamos dar continuidade a essa missão, ao nome do Espiritismo. Então, aquelas pessoas que não seguem a doutrina seguindo os ensinamentos de Kardec, aqueles ensinamentos que ele nos trouxe, que imagem vai deixar do Espiritismo futuramente? Então, nós que estamos nesse trabalho, precisamos refletir através dos seus ensinamentos, através do que ele traz das passagens do Cristo, dos evangelhos. Então, precisamos tirar o tempo para Deus e tirar o tempo para as nossas responsabilidades morais, para as nossas responsabilidades que vão nos permitir buscar a nossa evolução. E eu queria finalizar com a leitura do livro Espírito da Verdade, de Chico Xavier, por Espírito de Versos. Esse aqui é através do Espírito de André Luiz, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier. É o capítulo 26 do livro Espírito da Verdade, intitulado No Retoque da Palavra. Seja onde for, não afirme, detesto esse lugar. Cada criatura vive na terra dos seus credores. Ouvindo a frase infeliz, não grite. É um desaforo. Em vigilância alheia, pede a nossa vigilância maior. Atravessando a madureza, não se lamente. Já estou cansado. Sintoma de exaustão, vontade enferma. Sentido a mocidade, não assevere. Preciso gozar a vida. Romagem terrestre não é excursão turística. À frente do amigo endividado, não ameace. Hoje ou nunca. Agora alguém se compromete, amanhã seremos nós. Ao companheiro menos categorizado, não ordene. Faça isso. Delicadeza no trabalho, ditadura ridícula. Perante o doente, não exclame, pobre coitado. Compaixão desatenta, crueldade indireta. Ao vizinho faltoso, nunca diga, dispenso-lhe a amizade. Todos somos interdependentes. Sobre o clima da provação, não se queixe, não suporto mais. O fardo do espírito gravita na órbita das suas forças. No cumprimento do dever, não clame, estou sozinho, ninguém vive desamparado. Colhido pelo desapontamento, não reclame. Que azar, a lei divina não chancela imprevistos. A face do ideal não se lastime. Ninguém me ajuda. No Espiritismo, temos responsabilidade pessoal com o Cristo. Essa é a mensagem de André Luiz, no Espírito de Francisco Cândido Xavier. Foi uma reflexão curta, mas eu tentei ser objetivo naquilo que o Evangelho nos traz. Tentei concatenar as ideias e eu passo a palavra para Antônio e deixo aberto para que mais dos nossos irmãos possa nos auxiliar na noite de hoje, nas reflexões, para que possa somar ainda mais no estudo da noite. Obrigado. Bom, Gabriel, nós estávamos com saudades de
escutar, de lhe ouvir. E que bom que você nos trouxe esse tema, tão bem apresentado, tão bem elaborado, e com os reforços, né? Para que nós possamos fazer nossas reflexões. Parabéns, parabéns. Meus irmãos, vamos colaborar, não é, com esse trabalho do nosso irmão Gabriel e vamos apresentar as nossas opiniões, as nossas dúvidas, os nossos questionamentos. Então, a partir de agora, abrimos um espaço para que cada um possa se pronunciar. É só abrir o microfone e, um por vez, ir se posicionando. Bom, Fátima está aqui parabenizando Gabriel. Inácio também está parabenizando Gabriel. Eu acho que o povo ficou com medo da argumentação e que é isso, meus irmãos. Vamos ajudar. João? Antônio, eu achei muito importante, tá certo? Inclusive, eu tenho aqui uma abordagem de André Luiz, no livro O Espírito da Verdade, né? Cujo título é Vozes do Evangelho, justamente em que ele aborda, tá certo? Sobre o item 2, né? Do que o Gabriel colocou aí. Fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consiste a lei e os profetas. E André Luiz, ele diz o seguinte: destaque o lado bom dos seres e das coisas. Examine tudo e Tivemos uma interrupção do som, vamos esperar um pouco, ver se normaliza. Como vocês sabem, nosso irmão João de Deus, ele está embarcado, está no oceano. Mas deve ser um barco. Eu acho que... Está escutando? Olha, nós perdemos um pouco. Nós perdemos quase, acho que uns 40 segundos aí da tua explanação, que falhou o som. Mas, se quiser... já está escutando? Já. Vamos... Está escutando? Pronto. Estamos sim. Tá. Pronto. Assim eu vou na leitura repetir. de André Luiz. Pronto, vamos lá. Vamos começar do início. Pronto. Ok. André Luiz, né? Através do livro O Espírito da Verdade, né, de autores diversos, né? Psicografado por Chico Xavier e Valdo Vieira, cujo título da psicografia é Vozes do Evangelho. Ele se refere ao item 2 do texto que o Gabriel falou aí, referente a fazer aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é disso que consistem a lei e os profetas. Assim, André Luiz fala o seguinte: destaque o lado bom dos seres e das coisas. Examina tudo e retenha o melhor. Não valorize o erro, vença o mal com o bem. Auxilie sem exigência. Perdoe 70 vezes, 7 vezes. Fuja à impertinência. Não se queixem uns contra os outros, para que não sejam condenados. Não se irrite. Faça todas as coisas sem murmurações nem contendas. Não se imponha. Os discípulos do Senhor se conhecem por muitos se amarem. Não pressione a ninguém. Atente bem para a lei da liberdade. Ouvide a falta alheia.
Lance mão do arado se olhar para trás. Renuncie em silêncio. O cristão existe para servir e não para ser servido. Use a bondade incansável. Todas as suas ações sejam bem feitas com caridade. Assim, é assim que André Luiz se reporta justamente a esse item 2, conforme o irmão Gabriel abordou, e eu achei muito interessante complementar, certo? Obrigado, eu passo a palavra para você, Antônio, e para o Gabriel. Muito obrigado, João. É importante, muito a propósito, né? E vamos, agradecendo, né? Vamos continuar proporcionando a palavra a mais irmãos que desejem se colocar. Bom, e já tem aqui um som aberto, Marcos Melo. Marcos Melo, por favor. Obrigado, Antônio. Uma brevíssima contribuição com relação a essa reflexão. Achei bem interessante quando ele inicia com essa parábola dos credores e dos devedores. Credores e devedores. Nós sabemos que a gente está inserido nesse contexto da sociedade e assim necessitamos exatamente dessa convivência. E na convivência diária nós estamos sempre em permuta, estamos sempre juntos, né, sendo credores e devedores uns dos outros. Então sempre a gente está sendo beneficiado e beneficiando. Sempre estaremos sendo devedores e credores de alguém, ou desse possível alguém inexistente que somos nós mesmos, quando buscamos essa nossa evolução. É bem interessante essa chamada e essa reflexão, quando ele fala dessa questão dos credores e dos devedores do nosso dia a dia. Não é só credor e devedor da pecúnia, do dinheiro, de bens. É quando nós, de certa maneira, somos egoístas no ouvir, no falar, no acolher, quando nós não permitimos que os outros nos auxiliem. São aquelas pessoas duras que muitas vezes, em momento de dificuldade, não querem ser auxiliadas. Nesse exato momento, nós estamos negando a alguém essa possibilidade de não nos serem credores, mas de alguma forma terem, com aquele gesto, uma graça, vamos dizer, uma possibilidade de saudar algo que talvez nós nem tenhamos consciência disso. Então é sempre nós nos lembrarmos que sempre seremos devedores e credores nessa nossa jornada. E que nunca seremos cobrados por por essas dívidas ou possíveis não pagamentos um perante os outros. Era isso, Antônio. Devolvo ao mestre Nácio aí para ele complementar a nossa reflexão. O seu Inácio está aí pronto, já apertou o gatilho, tive que fechar, mas agora eu peço a fineza dele abrir novamente o microfone e poder se posicionar. Se houver um silêncio, com certeza eu vou tentar ocupá-lo para dizer alguma coisa. Infelizmente, é do meu feitio, porque eu sou altamente empolgado com a doutrina, porque eu sei o bem que a doutrina faz a todos nós. Então, parabéns, Gabriel, pela sua exposição da noite. E o que me chamou a atenção na sua exposição foi justamente quando você falou naquele momento de nós tirarmos um tempo para cuidar da nossa evolução moral. Aí, enquanto você estava falando, eu coloquei aqui que a encarnação, ela nos é dada para trabalharmos a nossa evolução moral. A doutrina espírita era toda encaixada e entrelaçada nos seus princípios.
Então, se nós aceitamos as várias encarnações, elas têm um objetivo. A doutrina mostra para nós é que se eu não acertei no primeiro ano, eu vou repetir, e para isso eu tenho uma outra encarnação. Jesus disse que eu não devo juntar tesouro na terra, que é o tema que está aqui da questão dos talentos, é a questão de pagar o imposto, né? Nós não gostamos disso. Mas isso é dos homens, é de César. E a gente não veio aqui para amealhar tesouros. A humanidade ainda não entendeu isso. E todos nós dedicamos o nosso... Nós não perdemos um minuto que seja das tarefas que vão me dar retorno, entre aspas, imediato ou financeiros, para cuidar justamente do objetivo primordial de eu estar aqui. Deus me deu esta encarnação para que eu me trabalhe, me corrija e evolua. Porque se é ensinado que o maior mandamento é amar a Deus, e o segundo, que é semelhante, é fazer ao meu próximo o que eu quero que ele me faça, amar o meu próximo, então, na verdade, o meu objetivo aqui não é juntar dinheiro, não é enricar, não é ostentar, não é ser o maior, mas é ser o semelhante, solidário e fraterno. Essa é a grandiosidade da doutrina espírita. É por isso que eu sou empolgado por ela. Porque ela me trabalha. Ela diz, Inácio, o seu tempo, que você puder, você tem que arrumar um jeito de aprender alguma coisa sobre o que é o motivo da vida. Porque você vai sair daí, já, já. Quando você pensar que não, ele tira daí. E aí, você vai trazer o que de volta? É isso que a gente tem que pensar. Cara, nós deveríamos, vira e mexe, repetir a leitura da introdução dessa obra. É belíssima. É, novamente, o amor de Deus para conosco. E por que o Espiritismo está aqui? Porque nós não voltamos a nossa atenção para os evangelhos. A gente não sabe o que está na Bíblia. Jesus veio de graça. A gente não deu atenção aí. Hoje, nós ainda não sabemos o que está escrito na Bíblia. Por quê? E a missão de Jesus? Ah, não, muito bonito falar de Jesus. Sim, mas e aí? Na verdade, o que eu faço na busca do entendimento? Pelo menos para saber se o que ele diz procede. Claro, eu falo isso de uma forma geral, porque eu vejo vocês que é o que nós estamos fazendo todas as noites. Vocês estão interessados em assimilar. Nós estamos trabalhando o capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, justamente no nosso desejo, e o desejo que eu vejo de vocês, de aprenderem. Nós estamos correndo atrás de prejuízo. E aí, sim, nós estamos aproveitando a encarnação que nos foi concedida para trabalhar o nosso moral. Porque se a água mole em pedra dura tanto bate até que fura, de tanto a gente estudar, a gente vai assimilar alguma coisa. Por isso que eu fico feliz de ver o grupo, todas as noites reunidas, não se parou de março até hoje. Não deixamos de ser úteis, não deixamos de buscar o aprendizado. Foi um curso altamente intensivo que nós estamos fazendo. Perder tempo, esperar quando retornar a casa, desperdiçar o tempo, fazendo o quê? Juntando dinheiro? Então, meus irmãos, a gente está aqui buscando justamente o motivo da vida. Se Jesus disse que eu não devo juntar tesouro na terra, mas no céu. Jesus fala daquela parábola do cara que tinha um campo e todo... E disse, eu vou destruir aquele celeiro, vou fazer um bem maior, vou mandar apanhar todo o meu trigo e vou juntar lá e vou passar o resto dos meus dias numa rede. Aí é perguntado a ele, amanhã a sua alma será pedida.
E para quem servirá tudo isso? São lições que estão na Bíblia, para que a gente reflita. Porque não é possível que a gente não saiba que a gente vai morrer. E que a gente não vai levar um centavo. Ou existe vida após a morte, ou não existe. E se existe, não é o dinheiro, não é o cargo que eu levo comigo. A gente vai ver aqui, no desenrolar do estudo desse livro, aquela rainha que chegou lá e não tinha nada. E a gente não se sente bem, alegre e feliz, quando alguém nos trata com carinho, com atenção. E por que eu não faço igual? É isso que a gente está buscando aprender. Então, a minha atenção é para o aprendizado. Eu estou aqui, estou voltado para acompanhar o que cada um de vocês está falando, para que eu tire lições de cada um de vocês. João de Deus contribui, Marcos contribui, Manelzinho contribui com a leitura, todo mundo colabora. E assim crescemos juntos. É a solidariedade, é a fraternidade, é o aprendizado em conjunto. Juntos nós seremos fortes. E se eu não sei, se eu não aprendo, eu não sei como agir. É minha opinião, eu não tenho base alguma. Eu faço da minha cabeça. Mas não é bem assim. Existe uma estrutura que nos orienta de uma forma segura. E essa estrutura, na minha concepção, é a doutrina dos espíritos, não a dos homens. Obrigado, Antônio. Muito obrigado, senhor Inácio. Mais alguém gostaria de fazer alguma colocação? Bom, meus irmãos, eu gostaria só de fazer aqui uma colocação, não ia falar, mas durante o debate, como é importante nós termos esse tempo para refletirmos, emitindo nossas opiniões. Amar o próximo como a si mesmo, é o título do capítulo 11. Nós já vimos no início do nosso estudo, na primeira vez que estudamos este evangelho, já havíamos pensado sobre o que significa amar o próximo como a si mesmo. E aí se questionava se nós sabemos o que é amar a nós mesmos. Né? Então, assim, eu acho que o amar a nós mesmos vem do conhecimento profundo do que nós somos, de destinar o nosso tempo, a nossa energia, a nossa vontade, a nossa perseverança em algo que nos possa transformar intelectivamente, emocionalmente e principalmente moralmente. Então, se eu quero amar os outros como a mim mesmo, eu tenho que aprender a me amar, a saber o que é que me faz bem, naquilo que eu sou conclamado a fazer. Então, começamos por aí, meus irmãos. Eu vou ser curto sobre cada um destes temas. Aí vem falando no mandamento maior, que é o amor. É aquele mecanismo universal do amor que nós falamos no nosso último estudo do Evangelho. É o amor, o elemento agregador de todo o universo. É o fator criacional. Né? É essa ciência toda que Jesus disse que é o maior mandamento, então é a maior das leis. É por ela que tudo se completa, que tudo se realiza. É na função do amor. E nós estamos aqui aprendendo a usar o amor como tempero dos nossos pensamentos,
das nossas ações. Olha que coisa interessante, né? É um tempero ou elemento fundamental para que as riquezas que nós construirmos, tanto na parte intelectiva, quanto na parte emocional, quanto na parte moral, quanto na parte material, sejam profícuas ou tenham valor para nós e para os outros. É interessante a gente pensar assim, não é? Que realmente esse elemento universal que é o amor, que nós ainda não conseguimos atingir a expressão do que ele significa, ele contém todas as leis naturais. Então, tudo que nós fizermos tem que ser realmente em função do amor a nós mesmos, aos outros e ao respeito ao Deus Criador, que nos abençoa com a oportunidade de aprendermos e de evoluirmos até nos tornarmos úteis ao próprio universo de onde nós vimos. E na questão da parábola dos credores e dos devedores, é outro elemento fundamental na natureza, que é o perdão. O perdão, ele está exatamente com um papel tão importante quanto o do amor, porque é por ele que nós somos regenerados, é pelo perdão. Isto é, não importa quem eu fui e o que eu fiz, sempre me é dado uma nova chance pelo universo de eu me tornar melhor. E só assim eu consigo melhorar. Então, nós, como somos filhos do perdão, somos filhos do amor, eu vou ficar por aqui, nós temos que praticar o perdão e o amor. Então, aqui está mais outro condimento, mais outro elemento fundamental para que o nosso pensamento e as nossas ações possam ser úteis e caridosas e vou ficar por aqui também. E depois eu venho falar na justiça dos destinos, que é dai a César o que é de César. É muito interessante a gente pensar nisso aqui. Tudo que nós construirmos tem um destino. O nosso espírito, ele vem aqui para esse mundo, ele toma emprestada a matéria, primeiramente para construir o seu próprio corpo. Sim, meus irmãos, porque o nosso perispírito é elemento interveniente na construção do nosso corpo. A matéria-prima é da natureza, é nos fornecida já sublimada pelos nossos pais. Mas o espírito, ele já tem a competência de construir o seu próprio corpo de acordo com as suas próprias necessidades. Então ele toma essa matéria de alguma forma já sublimada e ao longo da sua vida ele vai pegar a matéria menos sublimada e vai sublimá-la. Não só para o seu crescimento, seja ele crescimento, digamos, material, seja ele pelo seu elemento intelectivo, emocional ou moral, que é o que eu chamo de energético, seu elemento energético, imortal. Então ele vai sublimar tudo isso aí e ele vai destinar esse produto do seu trabalho, dando a César o que é de César, ou vai dando à natureza, ou vai dando a parte material da natureza, ele vai devolver o que ele ajudou a construir. Agora vejamos, já totalmente já trabalhado pelo amor e pelo perdão. Então ele já está, digamos que ele já está útil. Ele foi construído de uma forma caridosa. Então ele vai ter serventia tanto para os nossos irmãos elementais,
quanto para todas as criações, abaixo ou acima deles. Então, o que é que isso quer dizer? Quer dizer que nós temos que destinar até o material que fica aqui na Terra, não é? Que são os materiais que as traças corroem, que ferrugem deteriora e tudo mais. Até esses materiais nós temos por obrigação de os deixar úteis para os outros. Eles foram úteis para nós e nós sublimando-os através da lei do amor, da justiça e da caridade, e das outras leis todas concatenadas na lei maior, que é amar ao próximo como a si mesmo e a Deus Pai, sobre todas as coisas, com todas as suas forças, e esse respeito que nós temos que ter, que vai produzir esse bem material, que é útil, e o bem moral, que além de ser nosso, é também de todos, porque aqui tudo é de todos. Todos somos por todos. Meus irmãos, isso aqui eu falaria muito mais, mas eu vou ficar por aqui. Mas eu queria só com essa pitada que vocês também assim pudessem raciocinar num outro sentido, numa outra vertente. Muito grato por esse tempo.